Então, um bom dia a todos e a todas que hoje nos acompanham nesse segundo momento, né, da nossa capacitação. E eu quero, antes de passar a palavra à nossa professora de hoje, né, registrar a satisfação do Ministério Público do Rio Grande do Sul em construir esse projeto em parceria com o movimento tradicionalista gaúcho. Porque, como eu já disse no início da outra aula, mas também não sei se são as mesmas pessoas que estão aqui hoje, por isso eu repito isso, o MTG exerce um papel social e cultural de imensa relevância aqui no Rio Grande do Sul. E a capilaridade, a força das suas lideranças, a capacidade de mobilizar milhares de pessoas fazem o movimento um parceiro estratégico na promoção de uma cultura de respeito, de prevenção e de enfrentamento à violência contra as mulheres. E é justamente por reconhecermos, né, então, essa importância, é que nós acreditamos realmente no potencial transformador dessa iniciativa, que busca levar conhecimento e fortalecer a atuação dos dirigentes na implementação do protocolo Não é Não, e também na construção de ambientes cada vez mais seguros e mais acolhedores dentro dos nossos CTGs. É com muita alegria, então, e muito orgulho, né, que eu apresento a professora dessa segunda aula, que é a minha querida colega, a doutora Anita Spies da Cunha. Ela é promotora de justiça em Eldorado do Sul, ela é professora da graduação em Direito na Fundação Escola Superior do Ministério Público, é mestre em Direito, com ênfase em Direito Europeu e Alemão pela URGS em 2022, é especialista em Direito de Família e Sucessões pela FMP em 2024, é graduada em Direito pela Unicinos em 2017, é pesquisadora nas áreas de gênero, bioética, direitos da personalidade, direitos fundamentais e proteção de dados. Eu tenho certeza que a sólida formação da colega, a sólida formação acadêmica, aliada à experiência na atuação, né, dentro do Ministério Público, vai proporcionar para todos e todas uma excelente reflexão sobre o tema dessa aula. Eu já ouvi a Anita e não foi, por acaso que ela foi convidada a participar, porque ela realmente é maravilhosa, vocês vão adorar. Então, querida Anita, muito obrigada por aceitar o nosso convite e a palavra é tua. Então, muito obrigada, em primeiro lugar, Ivana, pela apresentação, e pelos elogios. Saiba que são totalmente recíprocos essa admiração. O Ministério Público do Rio Grande do Sul tem muita sorte em te ter como membro e agora, especialmente como coordenadora do nosso CAU, da mulher. Então, te agradeço muito pelo convite, te parabenizo também pelo teu trabalho. A Ivana mencionou ali que eu sou promotora de Eldorado do Sul, então a minha troca está sendo hoje, por isso a partir de hoje eu sou promotora de justiça em Cachoeirinha, uma pequena alteração aí, mas, porque realmente a mudança é bastante recente. E, além da minha formação acadêmica e da minha atuação como promotora de justiça, eu também sou integrante do movimento tradicionalista gaúcho, agora um pouco já mais afastada, né, até por causa da carreira, mas ainda com muito amor à tradição gaúcha, ao movimento e com muito prazer ainda em frequentar os eventos nos CTGs. A nossa capacitação de hoje, ela trata sobre o assédio e violência contra as mulheres em eventos sociais e culturais. Então a gente vai abordar alguns temas relacionados a isso. Eu tentei fazer uma palestra bastante prática, menos jurídica, assim, pensando o que eu gostaria talvez que os dirigentes do meu CTG, na época que eu era uma participante mais ativa, soubessem para poder, tratar, né, as mulheres com respeito, dignidade e de forma protetiva. Então um aviso antes da gente iniciar, eu estou grávida, então é possível que a gente tenha que fazer uma pausinha para o xixi, vamos ver como a gente vai seguir hoje durante, a manhã. E eu também coloco totalmente à disposição a fala aos participantes e às participantes. Quem tiver interesse em se manifestar, pode mandar no chat ou levantar a mão. Eh, Enfim, esse não precisa ser um monólogo, pode ser uma fala interativa, a depender da vontade de vocês de interagir. Então, eh, a doutora Ivana já me apresentou, mas então além da minha formação jurídica e da minha atuação como promotora de justiça, hoje especificamente numa promotoria de justiça criminal, a partir de hoje, né, exclusivamente criminal, então, e com atuação em júri, então acabo trabalhando também de forma, indireta com a violência doméstica, infelizmente nos casos de feminicídio tentado ou consumado, mas, além então da minha atuação jurídica,
Eu fui participante do movimento tradicionalista desde criança, fui prenda regional mirim da 30ª região tradicionalista, que é a minha região, eu sou natural de Novo Hamburgo. Talvez se tiver alguém aí da 30ª até me conheça, né, ou eu conheça. Claro que fui prenda regional mirim há muitos anos, eu acho que eu tinha 11, 12 anos, eu nem me recordo também. Depois disso fui prenda da entidade, antes, né, fui prenda da entidade também, mas depois continuei sendo prenda apenas da entidade. Prenda juvenil, prenda adulta. A minha mãe foi por alguns anos patroa do CTG Terra Nativa, na 30ª região, então como filha de patroa eu estava praticamente todos os dias da semana no CTG atuando. Eu também era prenda da entidade, então fazia toda a parte mais, assim, de hospitalidade, né, do CTG. E também fui integrante das invernadas de dança. Eu tenho muito orgulho de ser tradicionalista, eu tenho certeza que o tradicionalismo é uma parte muito importante da minha trajetória, que permitiu que eu chegasse até aqui hoje, desenvolveu diversas permitiu que eu desenvolvesse diversas habilidades, dentre elas a oratória, mas também, o contato com as pessoas, o respeito, o contato com pessoas de diferentes gerações, de diferentes, eh, origens, classes sociais, públicos. Então, para mim é muito gratificante poder dizer que eu sou gaúcha, que eu sou prenda, e sempre tenho uma fala, defensiva, assim, do movimento tradicionalista gaúcho. A gente vai começar a nossa atividade de hoje com uma pergunta reflexiva, né, peço que vocês pensem nessa pergunta enquanto a gente vai falando sobre o tema. E a pergunta é: como queremos que uma mulher se sinta ao entrar em um CTG? Como que a gente quer que desde uma menina até uma mulher mais velha ou até uma idosa se sinta ao entrar num CTG? Nós queremos que ela se sinta como ela se sentiria, como ela deveria poder se sentir na própria casa, né. Claro, isso a gente pensando numa casa, num espaço também protetivo, num espaço onde ela se sente bem. Então que ela se sinta acolhida, que ela se sinta protegida, que ela se sinta livre para ser quem ela é, que ela se sinta respeitada, valorizada. Então é assim que a gente espera que uma mulher se sinta ao entrar num CTG. Não é por nada que as nossas mulheres no movimento tradicionalista são chamadas prendas, né, elas são um presente, elas são algo uma relíquia, elas são algo a ser valorizado. Mas isso não pode ficar apenas no nome ou apenas enfim, apenas numa fala, assim, teórica, né, "Ai, nós valorizamos muito as nossas prendas", isso precisa se transformar, precisa se exibir em ações, porque senão esse discurso ele se torna um discurso vazio, né, de nada adianta a gente valorizar as nossas prendas, né, elas se enfeitarem, colocarem vestidos lindos, se arrumarem para participar do CTG, a gente ter concursos de prendas, ter vários momentos, mas dentro do movimento, né, nas nossas relações interpessoais, tratar as mulheres com desprezo ou de forma desprotetiva. Então essa é o nosso início, né, hoje, essa pergunta reflexiva, como que nós queremos que uma mulher se sinta ao entrar em um CTG? E por que que eu friso aqui mulher, né, aprenda? Muito embora a gente tenha uma busca constante por igualdade, nós sabemos que essa igualdade ela nunca vai poder ser uma igualdade, assim, 100%, tratar de forma igual os homens e as mulheres. A igualdade, ela necessita de um tratamento diferenciado na medida das suas diferenças. Então, quando a gente busca quando a gente busca a igualdade entre homens e mulheres, a gente não está buscando que a mulher seja tratada da mesma forma exatamente como se trata um homem, e sim que ela seja tratada de forma diferente na medida das suas diferenças para que ela tenha as mesmas oportunidades, o mesmo respeito, a mesma valorização. Então, é sim diferente ser mulher e ser homem dentro de um CTG. É diferente ser prenda e ser peão, é diferente ser patrão, ser patroa, ser coordenador ou coordenadora. Cada, cada uma dessas pessoas, a depender do seu gênero, vai enfrentar desafios diferentes. E é possível que a mulher enfrente desafios maiores para poder participar de um CTG. Então essas diferenças elas têm que ser marcadas, têm que ser conhecidas. No nosso âmbito do movimento tradicionalista gaúcho, isso não é muito difícil da gente pensar. Nós temos o tempo todo, né,
diferenciações de sexo. Então a gente tem o concurso de prendas totalmente diferente do concurso de peões, a vestimenta é totalmente diferente, o comportamento esperado da prenda e do peão é um comportamento diferente, mas o que é mais importante é que a prenda ela consiga se sentir segura dentro do CTG, assim como o peão se sente, né. Eu tenho certeza que, se a gente perguntar para as mulheres que estão participando, se alguma vez elas já tiveram alguma situação que elas se sentiram desvalorizadas ou desprotegidas, não só no CTG, mas na vida social como um todo, as respostas, né, positivas, ou seja, que sim, elas já sofreram algum tipo de, enfim, assédio, alguma violação, alguma importunação, muito mais mulheres vão dizer que sofreram isso do que os homens, justamente porque a realidade da mulher é uma realidade diferente da realidade do homem, a realidade da prenda ela é uma realidade diferente da realidade do peão. E para poder falar sobre isso eu vou e aqui eu vou estar chovendo no molhado, né, eu sei que vocês sabem o papel dos CTGs, mas eu acho importante frisar. É claro que o movimento tradicionalista gaúcho tem um papel muito importante de valorização e proteção da tradição gaúcha. Então isso é uma coisa que precisa ser levada em consideração, e não é incompatível com a proteção da mulher. Aqui uma parte, né, um parênteses, em diversos momentos da minha vida, por ser uma pessoa que trabalha com temáticas de gênero, por ser feminista, por, pesquisar e agora poder atuar profissionalmente na proteção de mulheres, diversas vezes já me perguntaram, tanto dentro do Rio Grande do Sul como fora do Rio Grande do Sul, tanto perguntas vindas de gaúchos como perguntas vindas de pessoas de outros estados, como eu compatibilizo ser feminista e ser integrante do movimento. E para mim essa pergunta é até difícil de responder, porque eu não vejo nenhum problema em ser tradicionalista e ser feminista. A tradição, ela é totalmente compatível com a proteção da mulher, que é um dos temas que a gente vai abordar hoje. Então a defesa da tradição, a proteção da tradição eh, como faz o movimento tradicionalista gaúcho, essa proteção ela precisa ser a proteção de uma tradição e dos valores gaúchos, e esses valores eles são sim valores que vão defender a proteção da mulher. Então além do papel de defesa da tradição, de estímulo, né, à manutenção da nossa tradição gaúcha, os CTGs também têm outros papéis, os papéis diretos na comunidade. Um papel de ser um espaço de convivência, de cultura e de lazer para toda a comunidade. Isso é muito importante. Hoje, com os nossos tempos modernos, né, as pessoas estão muito mais fechadas dentro das suas casas e falta, para muitas pessoas esse lugar comunitário que se tinha em outros tempos muito mais, né. As pessoas tinham essa sensação de pertencimento com muito mais facilidade, todos pertenciam a comunidades diversas. A comunidade da minha igreja, da minha religião, a comunidade do meu CTG, a comunidade do grupo da escola, dos clubes de pais, de mães, clubes de esportes e, principalmente para quem vive em cidades mais urbanizadas, fica às vezes mais difícil ter esse senso de comunidade. E isso os CTGs trazem com muita força, né, ser um espaço de convivência para todos e um espaço de promoção de cultura, né, o movimento tradicionalista ele tem diversos, movimenta diversos elementos da cultura, desde as danças, a música, a declamação, e enfim, né, todas as modalidades artísticas que nós temos no CTG são modalidades de cultura e também um espaço de lazer, né. Nem todos os participantes do movimento são participantes, enfim, de alguma invernada. Também temos os participantes que participam dos bailes, das atividades recreativas, e isso também é um papel social muito importante do CTG, ser esse espaço de lazer. E um espaço de lazer, de convivência, de cultura, que tem que ser protetivo, né, um espaço de lazer, de convivência e cultura que tem que poder receber as pessoas de diferentes, sexos, de diferentes realidades, e todas elas consigam viver ali e ter momentos agradáveis e felizes. Também é um lugar de educação e formação de crianças e jovens, muito importante. Então eu tô grávida, eu brinco com meu marido que a gente só tem uma certeza, que nosso filho vai participar de CTG desde cedo, porque é um lugar que forma,
jovens de uma forma de um jeito incrível, assim, muito diferenciada, para quem principalmente hoje, né, que eu convivo mais com pessoas que não participam do movimento, eu percebo muito bem a diferença de quem participou ou participa e de quem não participou. Então é sim um espaço importante de educação e formação de crianças e jovens, não apenas de formação sobre a cultura e a tradição gaúcha, mas também a formação dos valores gaúchos, que são valores que devem ser sustentados e mantidos para que são valores muito importantes para a nossa sociedade. E por fim, então, o fortalecimento dos laços comunitários e da identidade gaúcha, né, que é o que a gente já que é o que eu já estava falando, esse lugar onde as pessoas têm um local de pertencimento e também de valorização dessa identidade gaúcha, que é o que, nos forma, nos torna gaúchos. A gente ter esse orgulho de ser gaúcho, isso também é um papel importante, um papel social dos CTGs. E, como eu estava dizendo, muitas pessoas me perguntam assim: "Mas como que tu compatibiliza a tua atuação como promotora de justiça, como feminista, com o teu amor pela tradição gaúcha?" Porque antigamente os homens mandavam nas mulheres, os homens eram agressivos, e esse é o tipo de coisa que o CTG, valoriza, e eu não concordo com isso. Na verdade, no meu entendimento, os melhores valores do tradicionalismo são incompatíveis com qualquer forma de violência contra as mulheres. Um homem que agride uma mulher, um homem que é agressivo, não apenas de forma física, mas também através de palavras, um homem que acredita que ele que manda na mulher, esse homem ele está totalmente deslocado dos valores tradicionalistas que a gente defende, dos valores do homem gaúcho, que é um homem respeitoso, que é um homem honrado. Então, para mim não existe nenhuma incompatibilidade entre a tradição gaúcha e a proteção e o respeito às mulheres. Pelo contrário, a incompatibilidade está justamente na violência. Eh, então esse é um dos pontos mais importantes da nossa fala. Se alguém ainda, espero que não, mas se alguém que está assistindo ainda tem essa visão de que o homem gaúcho, de que a tradição gaúcha a ser preservada é uma tradição de desrespeito, de desvalorização, de diminuição da posição da mulher e da prenda, sinto lhe dizer, mas no meu entendimento estás muito enganado ou enganada. A tradição gaúcha, ela é uma tradição de valores, e esses valores, eles são valores de respeito às mulheres e aos homens. Então a gente vai falar um pouco sobre esses valores do tradicionalismo na prática, né. Trouxe aqui alguns valores do tradicionalismo, dos que me marcaram, né, a partir da minha experiência. O primeiro deles, a hospitalidade, né, o gaúcho é um povo hospitaleiro, os CTGs são lugares de hospitalidade. E essa hospitalidade, ela vai né, ela faz com que o CTG seja a extensão da nossa própria casa, que a gente receba as pessoas no CTG como a gente recebe elas na nossa casa, dando do bom e do melhor, fazendo a pessoa se sentir à vontade, se sentir bem-vinda, se sentir querida. E isso envolve a necessidade de que toda pessoa deve se sentir segura no CTG. Senão a gente não tem hospitalidade. Se a gente tem no CTG um lugar hostil para um determinado grupo, por exemplo, as mulheres, a gente não está sendo hospitaleiro, isso significa que a gente não está levando adiante um dos valores do tradicionalismo gaúcho. Outro ponto é o respeito, né, outro valor é o respeito. E esse aqui, para mim é um dos valores mais importantes, é um dos principais ensinamentos que eu tenho da minha trajetória tradicionalista, é aprender a respeitar todas as pessoas. O convívio com pessoas de diferentes lugares, de diferentes gerações, que só o CTG pode proporcionar pra gente. Aprender a respeitar pessoas de outras entidades, né, aquela competição que a gente tem entre CTGs, que é uma competição respeitosa, e saudável, tudo isso faz parte desse valor, que é o respeito. E quando a gente aplica esse valor à questão das mulheres, a gente tem que lembrar que respeito significa respeitar as mulheres como um ser humano, como uma pessoa, né, que tem dignidade e, assim, de forma bem direta e prática, a gente vai tratar de consentimento. Respeito é respeitar a vontade, a autonomia, o desejo ou não desejo. Então o consentimento ele sempre importa
Isso faz parte também dos valores do tradicionalismo. Respeitar quando uma mulher diz não, quando uma mulher não quer alguma coisa, ou quando ela quer. Então, respeitar aquela mulher como uma pessoa que pode tomar as próprias decisões. E isso faz parte desse valor. Respeito, aqui, ele tem que ser igual para os homens e para as mulheres. A gente não pode pensar que se o valor do tradicionalismo é o respeito, a mulher tem que respeitar o homem, tem que obedecer ao homem. Respeito não é obediência, né. Respeito é, aceitar a vontade do outro, conseguir conviver com o outro, com as decisões, com a os interesses e os desejos. Um outro valor do tradicionalismo, esse também muito importante, é a honra, né. O gaúcho e a gaúcha são pessoas honradas, honrosas. A honra do gaúcho, talvez, é o que para algumas pessoas pode justificar determinadas condutas, né. A gente tinha até, pouco tempo atrás, a ideia de uma legítima defesa da honra, de que para defender a honra, e aqui a gente está, né, falando em palavras bem abertas, defender a honra contra um adultério, se admitiriam, condutas violentas, então se podia matar, para defender a honra, essa honra como sendo a minha honra individual, a minha honra, contra um adultério, por exemplo. Mas esse não é o valor do tradicionalismo que a gente chama de honra. Ser honrado é ser corajoso, é respeitar os valores do tradicionalismo, é ser uma pessoa correta, uma pessoa que se guia pela moral e pela ética. Então ser honrado é não ser omisso diante da violência. O gaúcho honrado é o gaúcho que defende as mulheres, que defende as pessoas vulneráveis. Isso sim é a honra gaúcha que a gente valoriza e que a gente deve levar adiante, que a gente deve proteger como parte da nossa tradição gaúcha. Outro valor do tradicionalismo é a responsabilidade. Todos nós somos responsáveis dentro de um CTG. Claro que os dirigentes, né, as pessoas da patronagem têm mais responsabilidade, mas todos são responsáveis pelo ambiente coletivo. Então, ser responsável não apenas por si, mas também pelo bem-estar dos outros, ser responsável pelas suas ações, mas também para que o ambiente coletivo seja um ambiente, seguro e protetivo, isso também faz parte dos valores do tradicionalismo. E, por fim, o valor de senso de comunidade, né, que eu já estava mencionando, desde o início da nossa fala. Eh, o gaúcho ele não é um homem só, né, o gaúcho que a gente valoriza, claro, vão ter situações de solidão, né, a gente tem lá o gaúcho sozinho, a imagem do gaúcho sozinho no pampa, tomando chimarrão, com a serração, né, isso também é uma imagem do gaúcho, mas a verdade é que esse gaúcho pertence a uma comunidade. O povo gaúcho é um povo unido, é um povo de união, e a força realmente do gaúcho ela tá nessa união, nessa identificação dos valores em comum. E isso se transforma, no âmbito da proteção às mulheres, nessa ideia de que a proteção é responsabilidade de todos, né, nós devemos construir uma teia, uma comunidade, em que todos são responsáveis pela proteção de todos aqueles integrantes dessa comunidade. Realmente como uma sensação de família, né, a comunidade ela acaba sendo uma extensão dos nossos laços familiares, os laços familiares aqueles que a gente tem no nosso círculo mais íntimo, e a comunidade, então, como sendo uma extensão disso que a gente cuida como a nossa própria família. E o que que ameaça esses valores no âmbito de eventos, né? Hoje a nossa fala ela é voltada para a proteção da mulher em eventos sociais no CTG. Então, o que que pode ameaçar esses valores? O excesso de álcool e de desinibição. Então, como eu disse, o CTG ele é um lugar de lazer, e por ser um lugar de lazer, é comum que seja um lugar que venda bebidas alcoólicas. Então esse excesso de álcool, muitas vezes, ele pode contribuir para uma ameaça a esses valores. Aqui é importante pontuar uma coisa que a gente sempre trata quando a gente lida com mulheres em situação de violência. Muitas vezes elas falam assim: "Ah, ele é um homem muito bom, mas quando bebe. Ah, não doutor, eu não preciso da medida protetiva, porque ele só é violento quando ele bebe". O álcool, ele não transforma ninguém.
O álcool não é uma possessão que nasce uma outra pessoa. O álcool, ele traz uma desinibição, ele traz, talvez uma dificuldade de controlar os próprios impulsos. Então, na verdade, o comportamento violento e desrespeitoso, ele já está dentro daquela pessoa, dentro daquele ser. Mas, quando não alcoolizado, ele consegue reprimir esses sentimentos, esses comportamentos e se comportar como é esperado. Quando ocorre o consumo de álcool, e essa pessoa, como eu disse, ela já tem dentro de si essas ideias, esses comportamentos, ela tem esse momento de desinibição. Então, acaba que esses nossos valores do tradicionalismo podem ficar ameaçados, né. Então uma pessoa que normalmente é respeitosa, normalmente é honrosa, com o consumo de álcool pode deixar de sê-lo e acabar tendo comportamentos que são incompatíveis com o que a gente, defende no tradicionalismo gaúcho. O que também ameaça esses valores é o ambiente, ambientes lotados e com dificuldade de controle. Eu, como filha de ex-patroa de CTG, sei muito bem como é lidar com o CTG lotado, né, aquele dia que a gente vendeu todos os cartões do baile, da janta, e ainda tem gente esperando na porta para entrar. Aquele dia que a gente tem que quase pendurar as pessoas para conseguir se sentar e acomodar todos. E a gente trabalha com voluntários, né, os CTGs, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, é um lugar em que o voluntariado brilha. A gente tem, claro, alguns CTGs têm equipes pagas, tem economatos que são pagos, mas 99% do trabalho é feito por voluntários, né, o do trabalho duro é feito por voluntários. E às vezes esses voluntários eles não têm condições, físicas, práticas mesmo, de exercer um controle, uma proteção sobre esse ambiente. Então, ambientes lotados, eles também podem ameaçar esses valores, porque, eh, esses ambientes lotados, eles trazem essa possibilidade de, que uma conduta eventualmente passe despercebida, né. Uma conduta que, se fosse, por exemplo, num dia de uma janta, tá tendo ensaio da invernada, tem poucas pessoas ali presentes. Qualquer, voz mais alta, mais alterada, qualquer situação, que a gente percebe que não é legal, todo mundo vai ver, porque tem pouca gente, né. Agora imagine num baile com 400 pessoas, é muito fácil que um casal, por exemplo, brigue e as pessoas ao redor nem percebam o que está acontecendo, justamente porque o ambiente ele está, muito lotado e difícil de controlar. Mesmo que a gente tenha ali equipe de segurança contratada, isso pode se transformar sim numa ameaça a esses valores. Porque também a gente tem pessoas que às vezes não são integrantes do tradicionalismo, que frequentam os bailes, que frequentam os nossos eventos sociais, e às vezes essas pessoas elas não estão totalmente alinhadas com o que a gente espera. É bem comum nos CTGs a gente ter placas, né, assim, falando sobre o comportamento esperado, sobre as regras de conduta dentro do CTG, mas isso por si só não é suficiente. A gente volta e meia, né, nos eventos sociais a gente tem problemas com alguns participantes, e muitas vezes nem são pessoas que são integrantes do movimento tradicionalista, mas estão ali participando do CTG e têm comportamentos que são inadequados. Outra coisa que ameaça esses valores é a naturalização de comportamentos inadequados. O CTG é um lugar de convívio social. É natural que as pessoas que convivem no CTG tragam consigo as suas realidades. E a gente vive num mundo machista, numa sociedade patriarcal, em que determinados comportamentos são naturalizados. A gente também tem nos CTGs, um convívio de diferentes gerações. E alguns comportamentos que determinadas gerações consideram inadequados, outras gerações consideram adequados ainda, ou algumas pessoas daquela geração podem considerar adequados. A gente também tem, como a própria Ivana falou, uma boa capilaridade, né, dos CTGs. Então, desde a cidadezinha mais pequenininha, lá tem um CTG, né, desde as cidades mais do interior, de uma cidade mais rural, pouco urbanizada, né, com populações pequenas, a gente tem um CTG lá, até as grandes cidades, né, até as cidades mais urbanizadas do, entre aspas, gaúcho de apartamento, que vai ser gaúcho lá dentro do CTG, mas que no restante da sua vida está sempre dentro do apartamento. A gente tem pessoas de convívios de lugares muito diferentes, que vão ter
comportamentos que consideram naturais e aceitáveis diferentes. E isso também ameaça esses valores, porque, para alguns desses grupos, determinados comportamentos violentos às mulheres ainda são naturalizados. E por fim, nós temos a omissão e o anonimato, né. Essa ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, essa ideia de que a gente não deve se meter nos problemas dos outros, que isso talvez para algumas pessoas poderia fazer parte de um tipo de respeito à privacidade, que não é verdade. E essa possibilidade de anonimato, como eu disse, né, num evento, tem pessoas de outros CTGs, de fora dos CTGs, que a gente não conhece todo mundo, então, acaba ameaçando também esses nossos valores que a gente tanto preza dentro do tradicionalismo gaúcho. Dentro dos eventos, eh, sociais, os CTGs, a violência contra as mulheres ela vai, como em todas as outras situações, ela vai ter uma escalada. É importante que a gente haja o quanto antes, né, que a nossa atuação seja o mais cedo possível para evitar danos maiores, para evitar que a situação realmente escale para algo mais grave. Então, normalmente, ela vai começar com coisas que muitas pessoas nem sequer percebem como uma violência contra a mulher. Comentários inconvenientes, comentários sobre a aparência, por exemplo, de que não, né, comentários indesejados sobre a aparência. Piadas que diminuem as mulheres, piadas que menosprezam o feminino e insistências, né, "Ah, a prenda falou que não quer dançar", a outra pessoa insiste, insiste, insiste. Isso para muitas pessoas nem sequer é visto como uma violação à mulher. Esse tipo de situação pode acabar escalando se não for interrompida e muitas vezes se aproveitando da vulnerabilidade da mulher e daquelas coisas que a gente disse que contribuem para ameaça esses valores, pode acabar escalando para um contato físico sem consentimento, por exemplo, e até mesmo para uma importunação sexual, né. Então uma pessoa que passa se esfregando, por exemplo, ou durante uma dança que foi consentida, há o peão agarra a prenda de uma forma que ela não deseja, um contato no cabelo, ficar passando a mão no cabelo, tentar passar a mão no pescoço. Isso já é uma escalada dessa violência. Além desse contato físico, a gente também tem como escalada da violência uma possibilidade de uma agressão verbal, né, um xingamento, então a prenda fala que não quer dançar, existe uma insistência: "Ah, mas a prenda não pode dar carão, tem que aceitar", principalmente as prendas de faixa. Eu, quando era prenda de faixa, eu via isso todos os dias: "A prenda de faixa não pode dar carão, tem que dançar com todo mundo, nós temos que ser hospitaleiros". Isso pode acabar colocando essas prendas em uma situação de vulnerabilidade, né, em que elas acabam tendo contato com pessoas que podem, enfim, podem violentá-las de alguma forma, como, por exemplo, com esse contato físico sem consentimento. E também as agressões verbais, né, então pode dar depois da insistência pode vir um xingamento, né, chamar de algum palavrão, ou alguma coisa do tipo, isso também faz parte dessa escalada da violência. E por fim, é claro, a gente pode ter a violência física e até mesmo a violência sexual, que infelizmente acontece dentro dos CTGs. Eu mesma, como promotora de justiça, já tive, com muita infelicidade, caso de violência sexual ocorrida dentro, né, da área do CTG. Na época era num trailer que tinha na parte campeira, assim, do CTG. Eu lembro que eu chamei até o patrão do CTG, fui bem firme, assim, né, que precisava ver uma pro todo o espaço físico do CTG precisa ser controlado, porque senão ele vai pode ser acabar sendo utilizado para o cometimento de alguma violência física ou até sexual. E também nesse aspecto de eventos de CTG, né, de eventos sociais dentro do CTG, eu achei importante trazer uma fala um pouco sobre a diferença da paquera e do constrangimento. Porque quando eu tenho essa fala de: "Ah, a violência vai escalando", muitas pessoas vão falar assim: "Ah, mas também agora não pode mais fazer nada. Agora o homem não pode mais nem olhar para a mulher que ele já vai ser tido como um violador", né. Não é assim. É claro que alguns comportamentos que antes eram naturalizados e considerados como aceitos, eles precisam ser modificados.
E isso não é incompatível com a tradição. A tradição não é a gente continuar vivendo como se vivia lá os primeiros gaúchos que chegaram, né, que desenvolveram a cultura gaúcha. É a gente manter os nossos valores. Então, a nossa, paquera, por exemplo, né, que pode acontecer dentro dos eventos sociais do CTG, ela precisa ser, compatível com os nossos valores. Então, na paquera, a pessoa aceita ou não. Na paquera, existe um respeito ao espaço do outro e ela evolui conforme a reciprocidade, né, daquele grupo, daquela dupla. Então, ela evolui conforme ambos, né, que estão participando daquele momento desejam. Não existe uma insistência exagerada e ela traz uma sensação gostosa, uma sensação de conforto, ela cria uma leveza, ela é uma valorização da outra pessoa. Então, eh, a paquera não pode envolver uma desvalorização, e isso infelizmente acontece, né, de tentar desvalorizar aquela mulher para que ela fique vulnerável e ache que ninguém mais vai querer ela além dessa pessoa. Enfim, na paquera existe essa reciprocidade, ela é gostosa, ela é boa. Já o constrangimento, ele tem uma insistência após o não. E aqui eu também vou fazer uma parte, né. Faz parte também um pouco das vezes do que a gente orienta ou do comportamento que é esperado das prendas, que elas tenham que elas tenham algum comportamento de falar assim: "Ai não, eu não quero", quando na verdade elas querem, mas elas têm que se fazer de difícil, né, isso ainda faz parte de alguns comportamentos que são estimulados. Esse comportamento, esse tipo de estímulo, ele é muito negativo e ele pode colocar as mulheres e as nossas meninas, as nossas prendas, em situação de vulnerabilidade para uma violência. É preciso que elas consigam ser muito claras com o que elas desejam e o que elas não desejam. Que elas consigam ser respeitadas também quando elas querem paquerar, né, claro, na idade adequada, de acordo com a sua maturidade, mas que elas possam ser respeitadas também pela sua possibilidade de querer paquerar, de querer ficar com uma outra pessoa, de querer dançar, de querer se relacionar com pessoas do outro sexo, sem sofrer chacota. Então, essa coisa da gente estimular que ela se faça de difícil, que ela seja recatada e tal, isso também pode fazer com que ela se coloque numa posição de vulnerabilidade, porque ela vai falar não, e o peão vai continuar insistindo, porque ele pensa que essa insistência faz parte da paquera, e na verdade não faz. Depois de um não assertivo, a insistência ela se transforma num constrangimento. Esse constrangimento ele também pode se dar através de perseguição ou pressionar, né, às vezes até chantagear de alguma forma, tentar isolar a pessoa para que ela, não consiga, pedir ajuda, se sinta de fato pressionada a seguir com algum tipo de coisa, desde uma dança até um beijo. O constrangimento ele também intimida, né, gera um desconforto. Ele ignora os limites que a outra pessoa está impondo, ele causa medo e pode sim configurar crime. A depender do ato que vai surgir desse constrangimento, ele pode configurar um crime. Pode ser um crime tentado, como até um estupro tentado, pode ser uma importunação sexual, podem estar presentes diversos tipos penais aqui, a depender do caso concreto. Eu não vou ficar falando muito sobre crimes, até porque não é papel do dirigente julgar qual é o crime que foi cometido aqui, isso é papel dos integrantes, né, da justiça, dos atuantes no sistema de justiça, do delegado, do Ministério Público, do juiz, não é papel do dirigente. O papel do dirigente é identificar, essa é uma conduta incompatível com os nossos valores, essa é uma conduta desrespeitosa, uma conduta violadora que tem que ser cessada. O enquadramento legal disso, isso é uma outra questão. Mas a gente vai falar um pouco sobre importunação sexual, que no meu ver é o que, assim, tem mais chance de acontecer, né, claro, espero que não aconteça, mas caso aconteça, talvez é o crime que tem mais facilidade da situação se enquadrar. A importunação sexual é o que a gente chama popularmente de assédio. O crime de assédio em si, ele é um crime diferente.
O crime de assédio, ele exige uma relação de subordinação. Então, talvez a gente pode ter um crime de assédio dentro do CTG entre um dirigente e um integrante, daqui a pouco, que sinta numa situação de superioridade e que por essa sensação de superioridade ele pensa que ele tem que fazer determinadas coisas que não faria normalmente, porque tem essa relação de superioridade. Então, talvez, por exemplo, entre um instrutor e alguém da invernada, pode ter uma relação de assédio, em que a pessoa pensa que se ela não se submeter a determinado ato, né, sexual ou enfim, amoroso, entre aspas, né, ela vai, por exemplo, perder o seu lugar na invernada. Isso poderia ser configurado como assédio. Mas quando a gente fala de eventos sociais, o que a gente chama popularmente de: "Ah, ele me assediou, fui assediada", isso muitas vezes é o crime de importunação sexual. O crime de importunação sexual tem ele está escrito no Código Penal assim: praticar contra alguém e sem sua anuência um ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. O exemplo mais comum é o homem que se masturba dentro de um ônibus, né, se esfregando numa mulher, por exemplo. Isso pode ser é um exemplo clássico de crime de importunação sexual. Mas esse crime pode acontecer dentro de eventos sociais, então é qualquer ato de conotação sexual praticado sem o consentimento. E vejam que ele não exige uma situação de violência, você não tem que agarrar a pessoa à força, basta que seja sem o consentimento dela. Então, às vezes, ela nem tá vendo o que está acontecendo, mas tem um homem se esfregando atrás dela, né, ela nem pela multidão ali, ela demora até para perceber o que está acontecendo. Então pode ser importunação sexual, um beijo forçado, passar a mão no corpo, agarrar ou abraçar de forma íntima, esfregar-se na outra pessoa e tocar as partes íntimas. Então, o que eu consigo ver de exemplos que poderia acontecer no CTG é num ambiente lotado, um homem, né, que tá assim, finge que tá tentando ir de um lugar ao outro, mas na verdade acaba se esfregando na prenda. Durante uma dança, que pode ter sido consentida no início, ele agarra ela com força, passa a se esfregar nela, tenta roubar um beijo, né, passa a mão no corpo dela, desce a mão e acaba colocando a mão nas nádegas, por exemplo, ou tenta colocar a mão nos seios, né, coloca a mão nos seios. Isso tudo pode configurar, sim, um crime de importunação sexual. Mas outras condutas, às vezes, não vão configurar o crime de importunação sexual e ainda assim são condutas erradas. Então, por isso que tem ali aquela frase: "Não precisa ser crime para ser errado, basta que seja indesejado", né. Não cabe então ao dirigente ver a situação e dizer: "Não, isto é um crime de importunação sexual, eu vou agir assim, assim". O enquadramento jurídico não importa tanto para a entidade. Isso é uma questão do poder judiciário, né, do sistema de justiça. O que é importante, eu tenho certeza que todos os senhores e senhoras, mesmo sem formação jurídica, têm capacidade de fazer, é diferenciar o certo do errado. E isso a gente faz com naturalidade, porque isso vem do nosso senso de moral. Então esse aqui é o crime de importunação sexual. Claro que podem ter outros crimes, a gente pode ter crime que pode acontecer dentro do CTG de, violência psicológica, crime de ameaça, crimes contra a honra, né, chamar a pessoa de nomes, por exemplo, pode configurar uma injúria, difamar, falar: "Olha, aquela ali é rodada", já deu para todo mundo dentro do CTG, crime de difamação. Podem ter outros crimes que vão afetar as mulheres. A gente pode ter até mesmo, como eu mencionei, o crime de estupro. Mas, o que que eu quero frisar, né, o que me parece que o que pode ser talvez passe como desapercebido ou nem todos percebam que é uma atitude criminosa, é o crime de importunação sexual, que é esse contato indesejado. É importante frisar que, o crime de importunação sexual, conforme o entendimento majoritário, ele é um crime que se aplica para vítimas maiores de 14 anos. Por quê? Porque abaixo dos 14 anos, pela lei, não é possível que uma menina consinta, dê o seu consentimento para um ato libidinoso, um ato sexual. Então tudo que é praticado contra uma menor de 14 anos, né, todo ato libidinoso ou sexual praticado contra uma menor de 14 anos, por exemplo, roubar um beijo, isso não vai se enquadrar como importunação sexual, vai se enquadrar como estupro de vulnerável, que é um crime com uma pena altíssima, um crime hediondo. Então toda vez que a gente está falando de adolescentes até 14 anos, ou seja, até 13 anos, né, quando completa 14 anos daí já passa,
aí o crime vai ser de estupro de vulnerável. Apenas uma informação, assim, para que os senhores saibam que se torna ainda mais grave qualquer ato libidinoso sexual contra as nossas prendas, mirins, até mesmo as juvenis mais jovens. Enfim, quando a situação não configura crime, o que que a gente faz? Ainda assim, as situações que não configuram crime, que não vão ter uma atuação, talvez, do sistema de justiça, do Estado, né, da força do Estado, da polícia, da brigada militar, ainda assim elas podem afastar as mulheres dos eventos, porque elas vão gerar medo, vão gerar insegurança, criar um ambiente hostil, e por isso elas exigem intervenção da organização. Não é possível que a gente tolere que uma mulher deixe de frequentar um CTG, porque ali ela não se sentiu protegida, porque ali ela teve uma situação de medo, de insegurança. Os dirigentes dos CTGs, né, os patrões, a patronagem como um todo, não são juízes, não são membros do sistema de justiça, mas são sim responsáveis por aquele ambiente que eles estão dirigindo, por aquele ambiente no qual eles estão recebendo as pessoas. Então, alguns fatores de risco em eventos que devem ser levados em consideração pelos dirigentes. Por que que eu digo isso? É impossível que a gente tire, ou pode ser impossível que a gente tire esses fatores de risco dos nossos eventos, eles fazem parte da realidade de boa parte dos nossos eventos. Mas, a gente tem que pensar em formas de minimizar esses riscos. Então, em primeiro passo, é a gente se dá conta que aquela situação, ela pode significar um risco para esse grupo vulnerável das mulheres. A partir disso, a gente pensa em formas de como minimizar. Primeiro risco, como eu já mencionei, né, anteriormente, é o consumo de álcool. Então, o consumo de álcool pode sim ser um risco. Como que a gente vai minimizar isso? Tendo uma especial atenção quando uma pessoa está ficando muito alcoolizada, né, ter um controle sobre a venda de bebidas alcoólicas, especialmente para menores de 18 anos, que é proibido, pode gerar até o fechamento dos CTGs, né, então existir esse controle, talvez colocando pulseirinhas nos maiores de 18 anos que têm autorização de beber, para que facilite esse controle pelos dirigentes da entidade. Mas não apenas isso, também o controle dos alcoolizados, né, quando percebe-se que uma pessoa está ficando muito alcoolizada, pedir que ela se retire, parar de vender bebida alcoólica. Um cuidado maior ainda quando no CTG tem venda de bebidas quentes, né, dos destilados, que tem uma possibilidade maior de gerar um estado de alcoolemia muito alto, com muita rapidez. Eventos que adentram dentro da madrugada, como são, muitas vezes, os nossos bailes, até os rodeios, muitas vezes os dançarinos dançam de madrugada, os nossos ensaios, muitas vezes acontecem de madrugada para os grupos, né, adultos, veteranos. Então, a madrugada em si, ela também traz um potencial de desinibição, não é por nada que a gente tem até como, uma coisa que pode transformar os crimes ter uma pena mais alta, o crime ser praticado durante o repouso noturno, que é o momento em que todos descansam, que todos estão menos vigilantes. O estacionamento dos CTGs também é um fator de risco, não tem como a gente tirar o estacionamento, mas é importante que a gente pense que muitos atos violentos podem acontecer dentro do estacionamento, é um local que não tem, eh, os olhos vigilantes dos dirigentes da entidade, então o estacionamento ele precisa ser bem iluminado, precisa ter seguranças no estacionamento, precisa ter, ser um espaço também protetivo. Ter um cuidado se você está vendo que tem uma pessoa indo, sendo levada para o estacionamento, talvez contra a sua vontade ou talvez já alcoolizada, sem capacidade de reagir, né, alguém que acompanhe, porque muitos desses atos violentos eles vão sim acontecer nesses espaços onde não tem ninguém olhando, no estacionamento, às vezes num segundo galpão que tem dentro do CTG, né, por exemplo, no CTG Terra Nativa onde eu participava, a gente tinha o galpão principal, tinha o que a gente chamava de terrinha, que é um galpãozinho menorzinho, e ainda tinha lá para cima né, a parte da campeira, dos cavalos e tal. Então, delimitar o acesso a esses espaços, para que esses espaços que não estão sendo utilizados, não se transformem num local, propício para a prática de violências. As áreas escuras dentro do próprio galpão, então eu sei que é comum, e inclusive era um pedido nosso, né, de diminuir as luzes durante a parte do baile, para que todos se sintam mais à vontade para dançar, mas as áreas escuras, elas também são um fator de risco para a violência contra a mulher. Mesmo nas ruas, né, a gente já tem vários estudos que demonstram que a baixa luminosidade pública, a dificuldade da iluminação pública é um fator de risco para, por exemplo, cometimento de estupros.
Da mesma forma dentro dos CTGs, né, guardadas as devidas proporções, as áreas escuras também, vão ser um fator de risco. Música alta, a música alta pode acabar escondendo um ato violento, um grito, um xingamento, entre 2 pessoas, então ela também pode ser um fator de risco. Então tentar manter a música num volume em que a gente ainda consiga escutar as vozes, que a gente ainda vai conseguir escutar um pedido de socorro. A presença de adolescentes, ela também é um fator de risco, como eu já tenho falado desde o início, uma das características do CTG é o convívio de pessoas de diferentes gerações e ter a presença de crianças e adolescentes em eventos noturnos, que é uma coisa que a gente não tem em outros lugares, né, em outras casas, em casas de festa, por exemplo, em boates, baladas, bares, a gente não vai ter autorizada a presença de crianças e adolescentes. Nos CTGs a gente tem essa presença, e isso é um fator de risco. Porque pode haver predadores que vão buscar esses locais, e a violência também pode acontecer entre os próprios adolescentes. Então, deve haver um cuidado muito grande quando a gente tem um evento do CTG que tem a presença de adolescentes, que todos fiquem de olho, né, a segurança das nossas crianças e dos adolescentes é uma responsabilidade coletiva, assim como é a segurança das mulheres. Uma omissão, então essa ideia de que a gente não deve se meter nos problemas dos outros, eh e em grupos, muitas vezes, se um do grupo se omite, os demais também não vão se sentir encorajados a agir, o contrário também acontece. Então, se um do grupo vai em defesa, é natural que outros também vão. Tem vários estudos também que demonstram isso, né, testes, que se fazem em grupos, que demonstram essa ideia de que se um do grupo é omisso a uma situação errada, os outros também se sentem inibidos e não vão agir contra essa situação errada. E essa ideia de aglomeração, né, as aglomerações também são um fator de risco, quanto maior o número de pessoas que tem num evento, maior a chance de uma situação violenta conseguir passar sem ser vista, passar desapercebida no meio da multidão. Então agora eu gostaria que vocês pensassem se vocês já presenciaram alguma dessas situações dentro do CTG, seja agora como, né, como patronagem, coordenação, ou, diretamente, né, antes como integrantes mesmo do movimento. Insistências após negativa, insistência para dançar, insistência para sair, insistência para paquerar, puxar pelo braço, né, um homem que puxa a mulher pelo braço, o peão que puxa a prenda pelo braço para chamar ela para lá e para cá. Pode ser desde um casal, um homem, né, o marido que faz isso com a mulher, até mesmo um casal que está ali se conhecendo naquele dia e ele puxa ela pelo braço para que ela faça e para que ela seja dominada por ele. Comentários indesejados sobre a aparência das mulheres, né. Um homem perseguindo, seguindo uma mulher, então todo lugar que ela vai, ele vai atrás. Isso pode se dar tanto dentro um relacionamento de casal, por exemplo, um homem, muito controlador daquela mulher, um homem que, tenta dominar aquela mulher em todos os aspectos e por isso acaba perseguindo ela, não deixa ela ir sozinha nem até o banheiro, como também situações de um homem desconhecido, que também pode, né, ter o stalking, aquele momento em que ele vai perseguir essa mulher em todo lugar para tentar abordá-la em um ambiente em que ela vai estar desprotegida. Uma mulher alcoolizada sendo levada, muito pior se for uma criança ou um adolescente. Mas aqui a gente vai partir do princípio que não existe, né, que não deveria existir o consumo de álcool entre os menores de 18 anos, então, uma mulher alcoolizada sendo carregada, sendo transportada, levada sem ter condição de resistir. Eh, Fotografias sem autorização ou insistência para tirar fotografias das prendas, em situações em que elas estão desinibidas ali. Sem autorização também pode ser uma forma de violência, né, contra essas prendas. Intimidação verbal, agressividade verbal, que também pode acontecer, especialmente né, entre casais ou pessoas que estão ali numa situação de uma possível paquera, mas não apenas isso, né. Um homem que fala grosso com uma mulher, um homem que não respeita uma mulher dentro do CTG e acha que por ele talvez ter uma força física maior ou conseguir falar com uma voz mais alta,
vai poder dominá-la, não apenas numa relação uma relação entre aspas "amorosa", mas também pode acontecer numa relação até entre dirigentes, entre integrantes do CTG. Pode ocorrer uma intimidação verbal. A minha mãe, como patroa do CTG, inúmeras vezes, né, teve que passar por isso, homens que não respeitavam a autoridade dela como patroa e tentavam intimidá-la verbalmente, e por ela ser uma mulher. Com certeza, situações que, se fosse um homem patrão que fosse, né, lidar com aquela situação, não teria acontecido, o tratamento da mesma forma. Um contato físico indesejado, né, talvez algum de vocês já possa ter presenciado essa situação. Eu, como prenda de faixa que tinha que dançar, né, que me sentia na obrigação de dançar com praticamente todas as pessoas, que pediam a dança, né, muitos senhores buscam, né, pedem para dançar com as prendas de faixa, pessoas de outras entidades. Então, em diversos momentos eu tive contatos físicos indesejados, nunca cheguei a sofrer uma importunação sexual, mas ter que, o tempo todo ficar cuidando para manter uma distância adequada durante a dança, para que a mão não desça. Então isso é uma situação que ocorre bastante com as prendas. Um isolamento forçado, né, então isso pode acontecer entre casais também, o homem que não deixa a mulher falar com ninguém, que não deixa a mulher nem cumprimentar quem passa dando oi. Esse isolamento também é uma forma de violência contra as mulheres. E o homem que fica encarando uma mulher, né, então se talvez vocês como dirigentes já tenham percebido na sua atuação como dirigentes essas situações, um homem que fica encarando a mulher por todo lugar que ela vai, fica fitando ela e acaba deixando-a desconfortável. Então, peço que reflitam se vocês já presenciaram alguma dessas situações e qual foi a conduta, qual foi a impressão que tiveram na época. Eu trouxe aqui alguns exemplos práticos aqui, totalmente, ilustrativos, não são baseados em casos reais, são situações que eu pensei que podem acontecer, para que a gente pense, né, como seria uma forma adequada dos dirigentes agirem nessa situação. Então, digamos que uma mulher procura patronagem durante um baile e fala que um homem está insistindo em convidá-la para dançar mais de uma hora, mesmo após várias recusas. Então, ela fala que não, ele se afasta, ele volta, ele insiste, toda vez que ela passa por ele no baile ou ele passa por ela, ele insiste mais uma vez, talvez ele tenta puxá-la pelo braço, talvez ele tenta intimidá-la de alguma forma ou apenas insiste, né, na dança. Existe algum problema aqui? Vai depender da conduta dele, se ele só está insistindo tudo bem com palavras, agora se ele puxá-la pelo braço já vai ser errado. A gente vai tratar diferente se ele é um integrante da nossa entidade, uma pessoa de fora? Será que a gente né, será que não seria natural que um de nós pense assim: "Ah, mas ele é um cara legal, tá sempre aqui e tal, ela que tá sendo uma chata, ela que não quer". Então, é importante a gente refletir como agir. Quando a gente lê assim, todo mundo pensa assim: "Ah não, com certeza eu vou proteger essa mulher". Vou chegar lá no cara e eu vou falar: "Olha, você tá incomodando, peço que você pare, senão você vai ter que se retirar". Mas na prática nem sempre é assim. Às vezes ele é uma pessoa benquista na comunidade, às vezes ele é uma pessoa benquista na entidade, pode ser um ex-integrante da patronagem, pode ser uma pessoa importante, pode ser uma pessoa de um outro CTG, mas que é bem conhecido. E daí a gente talvez não vai agir da mesma forma, talvez a gente vai duvidar da palavra da mulher. Então, nem quando a gente olha o caso, assim, a gente pensa: "Ah, muito fácil, eu vou agir assim". Na prática, nem sempre é assim. Então é muito importante que, nesse momento, a gente proteja a pessoa mais vulnerável, e a pessoa mais vulnerável é a mulher. Então, me parece que uma atuação adequada da patronagem seria abordar, né, de forma discreta, sem exibir a situação, sem criar casos, sem fazer todo mundo ver que essa mulher precisou pedir ajuda, mas de forma discreta abordar e dizer: "Olha, você está tendo um comportamento que nós consideramos inadequado, um comportamento incompatível com os nossos valores aqui. Você precisa respeitar a mulher se ela não quer dançar, né, apenas melhore você. Caso você não interrompa esse comportamento, nós vamos pedir que se retire". E a partir disso ficar vigilante com essa situação para que ela não aconteça mais. Esse é o momento de agir. O momento de agir não pode ser esperar que a situação piore e dizer assim: "Ah, fica tu do outro lado do CTG que não vai dar nada", porque talvez dê.
né, talvez ele veja: "Olha, ela procurou ajuda e não deu nada, então eu vou avançar com a minha conduta para pra uma situação mais grave e vai acabar escalonando". Um outro caso prático, digamos que durante um evento, um homem embriagado insiste em abraçar as prendas para tirar foto. Digamos que tem ali as prendas de faixa, né, recebendo as pessoas na frente da entidade, levando cada um à sua mesa demarcada, que às vezes nós temos, ou apenas, né, recepcionando, passando para dar oi. É natural que as pessoas queiram tirar foto com as prendas, né, inúmeras vezes eu já fiz foto com as prendas, prenda da entidade um pouco menos, prenda da região um pouco mais, quando é prenda do estado, então é uma celebridade, todo mundo quer tirar foto. E se é uma pessoa embriagada, que insiste em abraçar, que talvez vai aproveitar desse momento do abraço para passar a mão onde não deveria, que está às vezes mal cheiroso, né, porque já bebeu muito, que está cambaleante, como que a patronagem deve agir? Então a prenda ela fala não, né, tenta ser educada, fala: acho que não, né". E daí a pessoa insiste, a pessoa tenta novamente em abraçar, em tirar uma foto à força. Quem que deve agir? Como que deve agir? É importante que exista alguém da patronagem, da entidade, que esteja ali para proteger essas prendas, que são as pessoas vulneráveis, e essa pessoa não precisa ser um homem, pode ser uma outra mulher, mas muitas vezes vai acabar sendo um homem, que efetivamente defenda a honra do CTG, a honra do povo gaúcho e defenda essas mulheres. Interrompa imediatamente esse comportamento, proteja elas. Não estou dizendo aqui que a gente tem que colocar um guarda-costas, mas que tenha sempre alguém olhando, né, para o salão, para ver se não tem alguém precisando de ajuda, para que consiga perceber, às vezes até só através de um olhar, que ali tem uma situação que está gerando um desconforto, né, uma situação inadequada. Então, vamos para um outro caso, esse aqui já é um pouco mais grave. Digamos que durante um evento, uma prenda ela é vista consumindo bebida alcoólica, acompanhada de um homem mais velho. Mais uma vez aqui, vou partir do princípio que a gente não tem consumo de bebida entre menores de 18 anos, mas pode acontecer. É claro que essa situação não exige que seja um homem mais velho, aqui apenas né, para a gente pensar num exemplo. Ela parece à vontade, parece estar gostando, mas ela está visivelmente alterada, então ela pode ter a capacidade dela de reação, a capacidade dela de autoproteção reduzida. Alguém deve agir? Ou, porque a mulher bebeu, então isso é problema dela. Ela bebeu porque quis, agora que ela lide com as consequências. Ou não, ou nós devemos agir. Existe aqui um problema ou essa é uma situação totalmente normal e aceitável? O CTG tem responsabilidade sobre o que está acontecendo ali? Alguém, né, alguém deve aplicar alguma medida para proteger essa mulher? Sim. Então existe um problema nessa situação e é preciso que alguém haja, preferencialmente alguém da entidade. Como eu falei, a responsabilidade é de todos, existe uma responsabilidade coletiva pelo bem-estar dessa prenda. Mas é claro que a quem que a gente pode depositar nossa confiança que alguém vai fazer alguma coisa? Os dirigentes, né, a patronagem. Então, eh, se uma situação dessas acontece, é importante que a gente tente abordar essa mulher de uma forma segura, sem expô-la, né, sem colocar ela numa situação vexatória, mas abordar ela, tentar oferecer: "Olha, podemos chamar alguém para te ajudar, tem como, você conhece já essa pessoa?", porque às vezes ela já conhece, às vezes já é um namorico que ela tem, né, mas às vezes não, às vezes é uma pessoa que ela acabou de conhecer ali, que ela nem sabe quem é, às vezes nem a gente sabe quem é, que tá ali no CTG, que é uma pessoa aleatória que veio para o evento. Então o CTG tem sim responsabilidade. E claro que essa situação ela escala muito rápido, então eles estão ali conversando na mesa, daqui a pouco eles vão dançar, daqui a pouco da dança ele já pega ela pela mão e vai puxando ela para o estacionamento, e dali podem acontecer coisas que vão colocar vão transformar essa mulher numa vítima de um agressor, de um aproveitador, que está se aproveitando dessa desinibição, dessa falta de autoproteção que o álcool causa,
dessa sensação de segurança que o álcool né, que o álcool traz. O álcool faz com que a gente se sinta mais, que a gente não perceba as ameaças. Então, isso tudo pode acontecer, hã, né, numa situação em que a mulher está ali alcoolizada, e é importante que a gente tenha olhos atentos para essas mulheres que estão se colo que de alguma forma se colocam nessa situação mais vulnerável. Isso não significa que elas devem ficar desprotegidas, que agora elas têm que pagar o preço, né, pela situação que elas estão. Elas precisam sim ser protegidas e de uma forma que não seja vexatória. Talvez quando for abordada ela não vai gostar daquela situação, mas a gente tem que pensar o que é o certo a fazer, né, tentar chamar alguém que seja da confiança dela, uma amiga, uma parente, avisar alguém que ela está ali, alguém que tenha mais proximidade para que essa pessoa consiga ajudá-la. É importante a gente lembrar que essas situações elas podem começar fora do CTG, então com casais já consolidados, né, namorados, conviventes em união estável, casados. A situação de violência ela não necessariamente começa dentro do CTG, numa paquera que está rolando ali entre 2 pessoas que não se conheciam antes. Ou das pessoas que convivem apenas no CTG, né, integrantes do invernada ou participantes de um baile, de um curso de danças de fandango, por exemplo. Ela pode começar fora do CTG, dentro de casa, só que se torna visível dentro do CTG, né. Porque um casal que está tendo uma relação disfuncional, uma relação tóxica, violenta, esse casal muitas vezes vai conseguir guardar essa violência para dentro de casa. E fora de casa eles aparentam ser um casal, né, de ouro, aquele casal exemplo. Daí depois a gente fica chocado: "Meu Deus, mas ela sofreu violência doméstica". Sim, isso é possível de acontecer. Mas às vezes, eles não conseguem ocultar tão bem essa situação. Na maior parte das vezes, um olho sensível, uma pessoa, né, com educação em perspectiva de gênero, uma pessoa que tem esse olhar protetivo para as mulheres, vai conseguir perceber que ali tem uma coisa errada. Que naquele relacionamento, a mulher está sendo subjugada, está sendo dominada. Eu sei que vocês já tiveram uma aula sobre violência contra a mulher, e eu tenho certeza que, foi explicado, né, que a violência contra a mulher, ela tem sempre um objetivo de dominação da mulher. Um objetivo de colocar o homem como o mais forte, o dominador, e a mulher como a subjugada, como aquela que deve obedecer, que deve seguir o que o homem determina. Essa relação de dominação que, né, vem desse nosso histórico patriarcal, ela vai acabar aparecendo de alguma forma dentro do CTG. Então como que ela poderia se tornar visível? Alguns exemplos. Um casal que está discutindo dentro do CTG, né, eles já vieram com um problema de dentro de casa e daí no CTG acontece alguma coisa, ela ela olha para alguém, ele fica incomodado com isso, passa a discutir, ou ela recebe um convite para dançar de outra pessoa e o casal começa a discutir de forma muito agressiva. Uma mulher visivelmente intimidada pelo companheiro, pelo namorado, pelo marido, né, que tá sempre olhando, sempre cabisbaixo, sempre cabisbaixa, não tem coragem de olhar para ninguém, não tem coragem nem de ir pedir o próprio refrigerante na copa, porque acha que, né, porque tem medo de alguma conduta dele. Isso também vai ser visível, né, você vai perceber que essa mulher não é só tímida, que ela não é tímida, ela é intimidada. A mulher pode ter sinais de violência física, então pode aparecer com hematomas pelo corpo e ela vai ter sempre ótimas explicações de que caiu da escada, de que caiu uma panela na cabeça dela. E esses sinais de violência física, eles são perceptíveis, né, podem ser perceptíveis como uma situação de violência e merecem uma abordagem delicada, né, da entidade. Um ex-companheiro pode perseguir uma mulher, com ou sem medida protetiva, né, então ali pode ter sido deixado bem claro para a entidade que aquele casal acabou, que eles não têm mais um relacionamento, e e ele começa a perseguir, ele sabe que ela gosta de frequentar o CTG, ou sabe que os filhos dela frequentam o CTG, e faz questão de ir em todos os ensaios, que ele nunca ia antes, para começar a perseguir e impor a sua presença, e a sua dominação através da sua presença. Pode acontecer um descumprimento de medida protetiva dentro da entidade, né, então uma mulher que tem medida protetiva,
e o homem vem, então digamos essa mesma situação, né, a mulher termina o casamento, sempre ela que levou os filhos para o CTG, para o ensaio, o homem nunca levou. Aí, eles terminam o relacionamento, ele começa a ir em todos os ensaios, senta sempre bem perto dela, começa a dominar ela, tentar impor com a presença dele uma dominação, ela pede uma medida protetiva e mesmo assim ele continua frequentando o CTG. Ali pode estar acontecendo um descumprimento de medida protetiva que vai exigir a atuação da polícia. E é claro, né, em último caso, a gente pode ter situações de agressão dentro da entidade, uma agressão física contra uma mulher. Então, vocês já devem ter visto, né, na primeira aula que a agressão física ela né, nunca é o primeiro ato de violência. Ela sempre vem acompanhada, ela segue uma situação de constante violência psicológica que aquela mulher já vem sofrendo. Quando a violência psicológica, as ameaças, a intimidação se tornam insuficientes para o controle do homem sobre a mulher, ele acaba passando a violência física. Não, ele pode dar um tapa, pode dar um soco, um puxão de cabelo, tudo isso pode acontecer dentro da entidade e não pode ser normalizado. Então trouxe também alguns casos práticos disso, digamos que durante um baile, um casal que é bastante conhecido, todo mundo conhece, às vezes são até ex-patrões, ou ela era prenda de faixa, ou os filhos deles dançam na invernada, todo mundo conhece eles, um casal conhecido que todo mundo quer bem, começa a discutir. Ele grita com ela, segura seu braço à força, toma o telefone dela, impede que ela converse com outras pessoas. Então tem essa situação de agressão, no final eles param de discutir, ela senta na me à mesa, fica ali sentada, chorando, isolado no canto do galpão, e ele vai lá beber a cerveja dele com os companheiros. O que que a gente faz? Em briga de marido e mulher, se mete a colher ou não? Sim, é uma postura corajosa, honrada, respeitosa, se meter nesse caso. A omissão é vergonhosa de quem vê uma situação dessas e não age, porque vai pegar mal, porque depois ela pode voltar com ele, daí quem vai pegou mal para mim, né, isso acontece muitas vezes, a gente intervém numa situação e a mulher defende o homem ou a mulher até naquele momento se afasta, mas depois dias depois eles voltam a ter aquele relacionamento. Isso não pode impedir a sua atuação. Você não pode, né, se omitir numa situação de violência contra a mulher. Numa situação clara, em que o casal está discutindo, que ele grita com ela, alguém tem que chegar lá e dizer: para, epa, epa, vamos interromper isso que está acontecendo, o senhor se afaste, saia aqui do CTG, nós não toleramos esse tipo de situação aqui". É possível sim que a mulher vá tentar protegê-lo, vai dizer: "Não, não foi nada, tá tudo bem", porque ela sabe que isso vai acontecer de novo, que talvez isso vai deixá-lo mais irritado, mas ela tem que ser protegida nesse momento. Um outro caso prático, que a gente pode pensar é uma prenda que procura a patroa do CTG e fala: Meu ex-marido tem medida protetiva, né, eu tenho uma medida protetiva contra ele, e eu soube que ele vai vir ao baile hoje, ou que ele vai vir ao rodeio, que ele vai vir ao ensaio, estou com medo". Como que a entidade pode agir para preservar a segurança dessa mulher? O mínimo que se deve fazer é colocar alguém na porta que impeça esse homem de vir, né, de entrar no CTG. Talvez chamar a brigada militar, para que eles fiquem cientes de que isso está acontecendo, de que esse homem pode tentar adentrar ali no local, e caso ele de fato chegue ao local e ali permaneça, né, mesmo depois de avisado: "Olha, a sua ex-mulher está aqui, ela tem uma medida protetiva, então você não pode entrar". Ainda assim, se ele insiste em ficar, ele está cometendo um crime de descumprimento de medida protetiva e deve ser chamada a polícia militar para que ele seja a brigada, para que ele seja preso em flagrante. A medida protetiva, ela tem que ser cumprida pelo homem. É o homem que deve manter o afastamento da mulher. A mulher, ela não comete crime se ela se aproxima do homem. É o que ela pode estar fazendo é demonstrando que ela não necessita daquela medida e a medida pode ser derrubada. Isso a depender da análise da justiça. O que eu quero dizer com isso é, normalmente a gente pede que o homem se afaste. Então, se a mulher está no local, o homem chega até o local, ele fica sabendo que ela está lá, ele deve se afastar. Agora, digamos que ele está lá primeiro e ela chega depois, o que que a gente faz? Normalmente, a orientação que a gente dá, né, para as mulheres é que elas tentem
assim, tentem respeitar a ideia de quem chegou primeiro ao local. Mas o que que já me aconteceu? Já me aconteceu em audiência de a gente orientar nesse sentido: "Olha, vocês 2 frequentam o mesmo CTG, então quem chegar primeiro ao local fica, quem chega depois não vem". O que que o homem começou a fazer? Ele começou a ser o primeiro a chegar. Ainda estavam botando as cadeiras no lugar, ele já estava lá para impedir que ela comparecesse. É evidente que isso é um abuso, né, da posição dele. Então, sempre proteger a vulnerabilidade da mulher, o elo mais fraco. Se ela está organizada, se ela, né, já tinha comprado o cartão há bem mais tempo, se ela, ela que acompanha os filhos, talvez no CTG, seja dada prioridade a ela e ele que se afaste do CTG, mesmo ele tendo chegado primeiro. O que que é o papel então dos dirigentes, né, do patrão, da patroa, da patronagem, da coordenação, até mesmo do prendado? É, não é, investigar a situação, "Ah, mas vamos descobrir o que que realmente está acontecendo", emitir algum tipo de julgamento, decidir quem está certo, quem está errado. Também não é um papel de minimizar a situação e dizer: "Ai não", tipo assim, vamos tentar fazer com que todo mundo fique bem. Então vamos dizer: "Ai não, não foi nada, não foi nada, tá tudo bem, vamos todo mundo se acalmar, voltar ao status quo". Isso também não é uma opção, isso é uma forma de revitimização dessa mulher, e também não pode ser uma atuação de exposição dessa mulher, né, de expor a situação, de gritar, fazer com que se junte uma rodinha para todo mundo ver o que está acontecendo, ou de contar para todo mundo: "Olha, tu ficou sabendo o que que aconteceu no baile? A fulana não sei o que, não sei o quê". Isso não pode ser tolerado, também não é uma conduta adequada dos dirigentes. O que que deve ser uma conduta adequada? Acolhimento daquela mulher, então, talvez levá-la para um lugar reservado, onde ela seja acolhida, protegê-la, né, proteger de qualquer situação de violência, então, atuar para sua proteção e encaminhar ela para os órgãos, né. Vocês vão ter uma aula sobre a rede de proteção, em que vocês vão ter a oportunidade de conhecer toda a rede e poder fazer o encaminhamento mais adequado. Então encaminhar ela para um centro de referência da mulher, para o centro, né, para assistência social do município, para o CRAS, para o CREAS, para a delegacia eventualmente, para um auxílio de advogado, defensoria pública, ao Ministério Público. Então, chamar a brigada militar, são todos encaminhamentos possíveis. Então, a atuação do dirigente deve ser de perceber a situação. Muitas vezes, antes mesmo da mulher pedir ajuda, o dirigente pode perceber que ali tem uma situação de violência contra a mulher e interromper imediatamente aquele ato violento que está acontecendo, né? Pedindo que o homem se retire do local, para que a mulher volte a se sentir segura no ambiente do CTG. E com isso a gente vai criando uma mentalidade de que esse tipo de conduta é inaceitável. Os outros que estão ao redor vão perceber que esse tipo de conduta não é tolerada e com isso vão começar a controlar suas próprias ações, né, e vai se criar realmente esse pensamento, coletivo, inconsciente, de que aquela é uma conduta não tolerada. Então o que que nunca se deve dizer, né? "Ai não, foi só uma brinca tenho certeza que foi só uma brincadeira, acho que ele não quis dizer isso aí, né, ele devia estar brincando ali quando ele falou isso, quando ele te puxou pelo braço, era uma piada". Ou diz assim: "Ai, ele é assim mesmo, ele é um bronco, ele é chucro, ele é aqueles gauchão, sabe, assim, ele é assim mesmo, não dá bola. Ai, te afasta, vai para o outro lado do CTG e deixa assim". Isso nunca se deve dizer, porque isso é uma minimização, né, da conduta da mulher, do pedido de ajuda daquela mulher. Também não se deve dizer: "Ah, resolva entre vocês. Ai, quer saber, a gente não vai se meter, aqui a gente respeita a privacidade do casal, então resolvam vocês entre vocês". Ou então: "Ah, ela deve ter entendido errado". Não, acho que imagina que ele ia botar a mão na bunda dela? Claro que não. Ela deve ter entendido errado, daqui a pouco ele só estava conduzindo ela ali na dança. Ou então o pior de todos, né, "Ai, espera aí, não vamos criar problema, não é assim também, porque o que ele fez foi só isso e isso, então aqui você está querendo criar um caso, está querendo criar uma situação, está querendo, né, algum tipo de atenção, chamar atenção". Isso são todas frases que nunca se devem dizer, porque elas minimizam, o pedido de ajuda daquela mulher, elas revitimizam a mulher e elas dão para o agressor a ideia de que esse tipo de conduta é tolerada ali dentro e que ele sempre vai se safar. Então, ele vai perpetuar esse tipo de conduta.
Que dizer em vez disso, né? Obrigado por confiar na entidade, obrigada por confiar na entidade, por ter coragem de expor a situação para nós. Nós vamos cuidar dessa situação. Então, o primeiro passo é acolher, e acolher, também é agradecer a pessoa por ela ter coragem de se manifestar, porque nem sempre é fácil. Por que a gente tem números tão baixos, não baixos, a gente tem altos números, mas por que a gente tem o que a gente chama de cifra oculta? Por que os números dos relatos de violência contra a mulher são menores do que o número real de violência? Porque a mulher passa por inúmeros desafios ao relatar uma situação de violência. Ela vai ser julgada pelos outros, ela vai ser julgada pelos seus pares, pela sua comunidade. Às vezes o atendimento que ela vai receber na rede de proteção não é um atendimento que ela, né, que seria o mais esperado. Então, a denúncia, o pedido de ajuda por si só é um calvário. Por si só, ele é, sofrido para a mulher. Por isso muitas mulheres acham mais fácil conviver com a situação violenta do que pedir ajuda. Então o primeiro passo é dizer: "Muito obrigada por ter confiado na gente. Nós vamos cuidar". E imaginem você, se aquela mulher que finalmente pede ajuda, ela recebe uma mensagem de: "Não, mas nós valorizamos o casamento, vocês 2 têm que se reconciliar". Qual é a mensagem que está sendo passada para essa mulher? Ela finalmente tomou coragem de pedir ajuda e ela é novamente silenciada. Outra coisa que deve ser dita é: "Agora você está segura? A nossa conduta de afastá-lo foi suficiente para você se sentir segura? Quer que eu chame alguém de sua confiança? Quer que a gente ligue para alguém?". Então, acolher e proteger ela, criar uma redoma ao redor dela e efetivamente ouvi-la, né, e saber o que para ela é segurança. Talvez para ela a segurança seja ao menos pelo menos ele sentar em outro lugar, talvez a segurança para ela seja que ele seja retirado do CTG, talvez a segurança para ela seja que, de fato, seja tomada uma providência para que ele não possa retornar. Vamos conversar em um local reservado, também é uma coisa muito boa de se dizer, né, as mulheres elas não querem se expor, elas não querem falar aquilo no meio de todo mundo, onde alguém vai ouvir e vai sair fofocando para os outros. Quem participa do movimento tradicionalista, talvez já enfrentou algumas situações de fofoca, né, isso é comum em todo lugar que a gente tem comunidade, que a gente tem pessoas convivendo, então ter um local reservado, né, talvez aquela sala onde o pessoal da invernada se veste, ou a sala da patronagem, a sala da diretoria, da secretaria, um lugar reservado onde essa mulher vai poder expressar os seus sentimentos, talvez vai precisar chorar, vai poder ser acolhida, vai poder se recompor, e daí sim vai ser tomada uma providência. Então qual que pode ser um fluxo de ação que eu posso sugerir, né, aos dirigentes? Primeira coisa, né, ocorreu a situação, perceber que ela ocorreu, seja porque veio um pedido de ajuda, seja porque você mesmo, a partir dessa nossa aula aqui, você conseguiu perceber que às vezes a gente, com um olhar, a gente sabe que ali está acontecendo uma situação inadequada. Você não precisa ter certeza, talvez ali está tudo bem, foi só sua impressão. Então você chega perto, às vezes só com a presença de alguém da patronagem, ali do lado, a conduta cessa. Ou se não cessar, você vai estar mais perto para daí sim conseguir ter certeza que aquilo está acontecendo. Então, perceber a situação e intervir, né. Chega lá, bate aqui no ombro do cara, fala né: "Boa tarde, boa noite, o que está acontecendo? Tá tudo bem por aí? A senhora quer vir tomar uma água comigo?". E daí chama ele e fala: "Olha, essa sua conduta é muito inadequada, nós temos a impressão que você está fazendo isso e isso, ou você para ou você vai ser retirado". Proteger a mulher, focar na proteção da mulher. A mulher tem que a palavra dela tem que ser valorizada e ela tem que ser protegida. Na pior das hipóteses, a gente protege a mulher. "Ah, mas ela pode não estar falando a verdade". Tudo bem, a gente tem que proteger a mulher, porque a gente sempre tem que pensar: "E se ela estiver falando a verdade, eu vou deixar ela nessa situação de violência?". Então você vai proteger a situação e vai encaminhar para registro. Seja um registro nos órgãos públicos, seja um registro interno. É importante que isso conste nos registros do CTG, porque o cara faz isso uma vez num baile, faz de novo num outro baile, eventualmente pode ser tomada uma medida interna de afastamento dessa pessoa como sócio, de proibição que ele frequente, né, o CTG, porque o CTG ele é uma associação de pessoas que têm regras que devem ser respeitadas. Então também tem que ser registrado isso, tanto internamente, como encaminhar para registro
externo, né, chamar a polícia, dependendo da situação, ou sugerir que essa mulher vá até a delegacia fazer um boletim de ocorrência, ou fazer um boletim de ocorrência online. Encaminhar essa mulher à rede de proteção, a depender da situação, ela pode precisar de um atendimento mais imediato, atendimento de saúde, né, ou um atendimento a longo prazo, um atendimento de assistência social, para que ela se empodere, saia dessa situação de violência. E como eu disse, tomar medidas internas, então até um procedimento, disciplinar para eventual expulsão do sócio, dependendo da gravidade da situação. A gente já está encerrando, né, e eu trago uma reflexão final. A tradição, ela permanece viva quando seus valores são vividos por cada geração. Então o que a gente deve buscar como integrantes do movimento tradicionalista, não é reiterar, repetir os mesmos comportamentos de outrora. "Ah, mas antigamente o homem mandava e a mulher obedecia, então eu vou frequentar um CTG e vou ter esse comportamento". Não, a tradição, ela vai permanecer viva através dos seus valores, os valores que vão ser vividos desde a prendinha, da pré-mirim, que ela já vai vendo esses comportamentos se dando à sua volta, até os mais velhos. Todos vão viver esses valores a cada geração e assim vão manter a nossa tradição viva, nosso orgulho de ser gaúcho. Um bom exemplo disso é a nossa dança gaúcha. A dança gaúcha, ela tem, diferenças entre os homens e as mulheres. A mulher dança de um jeito, o homem dança de outro. O homem sapateia, a mulher sarandeia. Na dança, o homem na dança de casal, né, na dança de fandango, o homem vai conduzir, mas a condução do homem, ela não é arrastar a mulher para cá e para lá. Ela é uma condução respeitosa. O homem, através do toque, através do gesto, das mãos, da sua posição, ele mostra para a mulher para onde, né, o casal vai dançar em conjunto. Essa é a dança tradicional e assim deve se refletir a relação dos homens e das mulheres dentro do CTG. Uma relação em que, e daí claro, fora da dança nem sempre vai ser o homem que vai conduzir, algumas situações a mulher vai conduzir, algumas situações o homem vai conduzir, vai depender da dinâmica de cada casal. Mas essa condução, ela um não é uma forma desrespeitosa, uma forma que diminui a autonomia, não é arrastar para lá e para cá, não é dominação. Na dança gaúcha não existe dominação, existe encanto, existe respeito, existe essa relação dinâmica, essa dupla. Ambos precisam estar dançando de forma sintonizada e conectada, recíproca. Senão não tem dança. Senão a gente tem um cara arrastando uma mulher para lá e para cá, ela sem saber o que está acontecendo, ela fazendo coisas com as quais ela não consentiu. Então, para mim, a dança tradicional, né, seja a dança de fandango, seja a dança das invernadas, ela é um ótimo exemplo que a gente pode levar como o que é, como deve se dar a relação de homens e mulheres, como deve se dar esse respeito dentro dos nossos valores, né. Então não é ser gaúcho não é ser machão e, ser dominador. Não, é ser respeitoso, é ser fiel, é ser honrado, e ser honrado também é proteger os outros, eh, ser honrado também, né, é proteger as mulheres, isso faz parte da honra, da coragem do povo gaúcho. Nós não podemos nos omitir diante de injustiças, diante de violações, especialmente a pessoas mais vulneráveis. Então por isso eu deixo essa reflexão, a tradição, ela permanece viva quando os seus valores, quando os nossos valores gaúchos são vividos por cada geração. Aquela pequena prendinha, o pequeno peão, ele vai vendo como os outros se comportam, né, o galanteio, o respeito à autonomia, e ele vai vendo esse tipo de comportamento e vai desenvolvendo em si esses valores. E esses valores, eles formam uma base sólida que vão conduzir essa pessoa pelo lado certo da vida, pela corretude da vida. E é isso que a gente espera, né, dos nossos jovens tradicionalistas, que eles não sejam bons apenas dentro do CTG, mas que fora dos CTGs, eles também continuem tendo essa postura respeitosa, essa postura honrada. Talvez um integrante de uma invernada vai ver um colega na escola fazendo chacota com uma coleguinha, né, com uma colega, com uma moça dentro da escola,
E ele vai ser a pessoa que vai falar, porque ele é honrado, porque ele é gaúcho de verdade. Então é isso que eu espero como, né, que eu trago como reflexão final, que esses valores eles se transformem em ações e que os nossos valores gaúchos, então, eles sejam vividos a cada geração. Para finalizar, né, a minha frase é que um CTG seguro para as mulheres é um CTG melhor para todos. Uma vez eu fiz uma fala, num projeto de protocolo não é não, para um evento social do município onde eu estava atuando na época. E daí o dirigente, o presidente daquele ano do evento falou assim: "Ai, a gente tem que cuidar, porque essa coisa de ficar botando placa de não é não e tal, vai deixar o evento meio chato". E daí eu precisei fazer uma fala e dizer: "Olha, chato para o homem agressor. A mulher que chega num local e ela vê que tem placas de não é não, e ela vê que ela fica sabendo que todos os participantes, né, todos os vendedores, todos os fornecedores, profissionais que estão atuando naquele evento, foram capacitados para a proteção dela, ela não acha esse evento chato. Ela acha esse evento um local seguro e protetivo para ela. Então é isso que a gente precisa enxergar que transformar o CTG num local seguro para as mulheres, em que as mulheres sabem que o seu que o ge que a patronagem daquele CTG se capacitou para protegê-la, que se ela pedir ajuda, vai ser feita alguma coisa, que talvez dentro do banheiro tenha uma plaquinha dizendo: "Olha, se você está precisando de ajuda, entre em contato com a gente, faça esse ou aquele sinal que nós vamos intervir, vamos te ajudar". Né, chega no balcão e pede um suco de tangerina, e daí a gente vai saber que tu tá precisando de ajuda. Se a mulher, ela chega no local e tem esse tipo de proteção para ela, ela não acha esse evento chato, ela acha esse evento um evento seguro, protetivo, ela se sente digna de cuidado e de proteção da sua comunidade, da comunidade que ela integra. Então por isso, um CTG seguro para as mulheres é um CTG melhor para todos. Só vai ser chato para aqueles que ainda têm condutas agressivas. Muito obrigada pela atenção de vocês, seja pelo Teams, seja por quem está assistindo pelo YouTube. Eu agradeço muito a oportunidade que o Ministério Público me deu de ter essa fala, de poder conectar esses 2 lados da minha vida, que nunca estiveram conectados, né, mas esse lado da Anitta tradicionalista, com a Anitta promotora de justiça, com a Anitta estudiosa do direito, e fico à disposição se alguém tiver uma pergunta, senão nós encerramos por aqui. O meu e-mail, institucional, está aqui abaixo, então se alguém tiver alguma pergunta ou quiser falar mais sobre esse tema, eu estou totalmente à disposição. Muito obrigada mais uma vez.